Essa reunião, saúdo todos os eleitos, Sr. Vice-Presidente e vereadores, o público aqui presente e também os técnicos municipais que aqui estão. Vamos começar o nosso período antes da ordem do dia. Pergunto se há intervenções neste período antes da ordem do dia. Sr. Vereador Nuno Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores vereadores, técnicos, público, dar as boas-vindas também à nova vereadora que hoje assume posse. Muito bem-vinda a esta casa. Relativamente tenho aqui algumas questões, Sr. Presidente, que gostaria de colocar. A primeira questão tem a ver com, e hoje vamos falar muito também acerca do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, e com base também na discussão que vamos ter, e não obstante a discussão da mesma, a aprovação ou não do regulamento, a questão que eu coloco tem a ver que no âmbito do regulamento em vigor ainda, o artigo 28 que diz que será fixado todos os anos por despacho do Presidente da Câmara, com possibilidade de delegação dos montantes máximos de apoio financeiros a atribuir, e no ponto 2 diz que o despacho deverá ser emitido até 14 de novembro. Saber se efetivamente já foi emitido esse despacho, se há algum despacho que já foi feito nesse sentido, para também, efetivamente, sabermos qual o despacho e qual o valor disponibilizado no ano de 2019. Numa segunda questão, solicitar aqui alguns esclarecimentos. Na questão das obras que estão a decorrer na Rua da República, já estão a decorrer há algum tempo, presumo que já foi aqui, presumo não, sei que já foi aqui discutido também, que era uma questão de reparação do subsolo, só, que não tinha a ver ainda com a questão da acessibilidade, mas o que é facto é que gostaríamos de saber qual é que é o ponto de situação dessa intervenção em específico, porque essa intervenção, de facto, está a criar grandes constrangimentos e a danificar cada vez mais o piso existente e tornando a circulação automóvel virtualmente impraticável. Então, quando chove, nem a pedonal quase se consegue ter, também pelas valas e pelos buracos que aquilo vai tendo. Saber se estão incluídas nestas obras também já a questão da acessibilidade de Loures acessível. Dizer também que foi detectado, e isto também já foi aqui mencionado, a quando de umas chuvadas mais fortes na Rua da República, que foi criado um lençol freático que ficou virtualmente impossível de circular lá. A questão é que ainda durante a semana passada não houve uma grande chuvada neste sentido e tornou a falta de sumidouros naquela zona, nomeadamente fazendo também com a pendente que existe, ou que é muito fraca, cria ali algum tipo de lençol freático que efetivamente torna também muito difícil a circulação pedonal nos passeios e com aquela largura de passeios, mas torna muito difícil a circulação pedonal porque fica tanta água depositada na estrada que não consegue escoar para lado nenhum, porque as empenas também não sei se serão as suficientes, mas isso não me compete a mim vincular, mas que de facto torna a circulação pedonal, quando chove pouco, como foi o caso da semana passada, extremamente difícil. Solicitar também qual é que é o ponto de situação acerca da Praça do Espírito Santo em Bucelas, das intervenções que estão previstas e para quando é que estarão previstas as mesmas, e por enquanto era só, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Vereador Nuno Botelho. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, também cumprimentar em especial a Sra. Vereadora, seja bem-vinda, dirigentes do município, colaboradores e o público presente. Sr. Presidente, posso, se me der autorização, de fazer uma declaração? Muito bem. Em memória de Francisco Sá Carneiro, há 38 anos, na fatídica noite de 4 de dezembro de 1980, faleceu Francisco Sá Carneiro, fundador do PPD-PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, em Camarate, no Concelho de Loures, vítima de uma queda de um avião bimotor em que seguia rumo ao Porto, juntamente com Adelino Amar da Costa, entre outros. Sá Carneiro era um político que aspirava, de forma muito convicta, a que Portugal adotasse um modelo de democracia ocidental avançada, sem que, para isso, deixasse de ser um homem de rupturas, sempre combativo, que não deixava ninguém indiferente, sendo-lhe reconhecida a coragem
como defendia as suas convicções, tendo sempre em vista o melhor para Portugal e para os portugueses. Com a sua trágica morte, o dia 4 de dezembro de 1980 ficou gravado na história como um dos dias mais tristes da democracia portuguesa, tendo Portugal perdido um grande estadista e patriota, um político íntegro e sério, convicto defensor dos valores da justiça, da solidariedade e de um Portugal cada vez mais democrático. Portugal e a democracia reconheceram o desaparecimento inesperado de um patriota, um democrata intransigente, um homem de Estado, um líder precursor, um reformista, um político livre e um cidadão exigente. O PSD perdeu, antes de mais, um companheiro de partido. Este município não pode deixar de relevar o facto do trágico acidente ter sido no nosso concelho. A sua participação ativa e convicta na vida política nacional constituiu e constitui uma referência e um exemplo para a participação de muitos homens e mulheres na vida política nacional, condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático que tanto ainda hoje se apregoa. Envolvidos 38 anos desta marcante data, nunca é demais relembrar a história e o exemplo de Francisco Sá Carneiro, relembrando e homenageando a memória de quem soube elevar o nome de Portugal. Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Loures, na sua reunião de 5 de dezembro de 2018, prestam homenagem sentida a Francisco Sá Carneiro, solicitando que esta mesma declaração fique em ata. Muito obrigado, Sr. Vereador, assim será. E vou-lhe dar agora novamente a palavra para outras questões, suponho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só uma pergunta, uma questão que nos surgiu depois da última Assembleia Municipal, quando da discussão uma questão posta pelo Partido Social Democrata em relação aos terrenos, aos armazéns, aos antigos aviários do Freixal, e depois da resposta do Sr. Presidente surgiu-nos uma dúvida em concreto. O Sr. Presidente, a certa altura, referiu-se que o valor do investimento do município seria de largas centenas de milhares de euros. Salvo erro, foi esta a expressão que o Sr. Presidente usou. A pergunta era concreta, se já existe algum tipo de orçamento ou de estimativa mais concreta, mais técnica desses custos, e já agora também se existe já mais algum desenvolvimento desde quinta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Rita Leão. Obrigada, Sr. Presidente. Desejar-lhe uma boa tarde e, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista solicita esclarecimentos sobre o início dos trabalhos de consolidação na fachada do Palácio Barroco em Sacavém. Este é um tema que já diversas vezes foi anunciado e foi também aqui debatido em sede de reunião de Câmara e da Assembleia Municipal, não só este mandato, mas também como no mandato anterior. E, novamente, agora temos um comunicado acerca do início desta mesma obra, onde este ano, no início deste ano, também houve um comunicado com o início dessa obra e depois, pelo facto da obra não se ter iniciado, foi colocado em sede de reunião de Câmara pela bancada do Partido Socialista o porquê do não início dessa mesma obra e, em maio deste ano, em sede de reunião de Câmara, o Sr. Vice-Presidente teve a amabilidade de nos dizer o porquê do não início dessa mesma obra, em que nos foi referido, e passo a citar, se me dão licença, na reunião de Câmara, que o que aconteceu foi que, quando o empreiteiro ia dar início à obra, constatou no local condições diferentes daquelas que, inicialmente, quando elaborou o preço, lá estavam. Resultado disso, deu-se o início de processo negocial que veio a terminar com uma rescisão por mútuo acordo entre a Câmara e o empreiteiro que ia realizar essa mesma obra. Ora bem, na altura estávamos a falar que no comunicado estávamos perante uma obra do mesmo, portanto, em termos da especificação que vem no comunicado, será da fachada do Palácio Barroco e que na altura diria que a obra seria cerca de 133 mil euros mais IVA, com um prazo de execução da obra de 100 dias. Neste comunicado, agora é anunciado a mesma obra, mas com um valor de 79.365 euros, mais IVA, para a mesma obra. O que a bancada do Partido Socialista gostaria de ver esclarecido é que, se esta mesma obra, e com um valor bastante substancialmente inferior ao que foi iniciado, se estão acauteladas as situações que, ao ver no local, por parte desta empresa, que não possa acontecer o mesmo que existiu no início do ano com a empresa, quando viu as condições e que o valor, como foi dito, preço não dava para fazer a sua execução da obra, se agora com um valor inferior, pelo menos estão acauteladas que a mesma situação não ocorra.
Aproveito também, da mesma forma, Sr. Presidente, se me permite, se seria possível também fazer um ponto de situação, e já que estamos a falar da mesma freguesia, um ponto de situação da obra do Caneiro também em Sacavém. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não há mais pedidos de intervenção neste momento. Sobre as obras na Rua da República, de facto, naturalmente há constrangimentos. Penso, contudo, que não tem havido uma situação particularmente difícil, dada a eficácia dos desvios de trânsito. O piso não está em boas condições, mas também devo dizer que uma parte dos veículos que por ali circulam, sobretudo no sentido Parque Adão Barata, Pavilhão Paz e Amizade, desrespeitam o sentido proibido que ali tem e que os obrigaria a fazer o desvio pela zona das piscinas e, portanto, entrar na Rua da República mais à frente. Portanto, é suposto que esse segmento, neste momento, seja apenas utilizado por transportes públicos, o que manifestamente não está a ser muito respeitado. O que a indicação que temos é que esta obra dos Cimares estará próximo do seu fim e está já consignada a obra seguinte, dentro da questão da acessibilidade e do melhoramento da via e das zonas pedonais, por parte da Câmara, portanto, em condições de se iniciar imediatamente, logo que termine a intervenção do CIMAR. Portanto, felizmente, conseguiu-se que, no que diz respeito aos procedimentos, não se criasse aqui nenhum hiato, que seria, sem dúvida, menos adequado. Os pluviais, de facto, a intervenção que ali se está agora a concluir é, em boa parte, para resolver problemas de pluviais. Alguns estarão recordados que no cruzamento frente ao Pavilhão Paz e Amizade, pouco tempo depois da intervenção na Rua da República, houve um rebentamento que se deveu, de facto, à insuficiência da rede de pluviais, que agora se está a intervencionar. Essa foi, aliás, uma das razões para que se acelerasse esta intervenção, porque, de facto, a questão estava colocada desta maneira. Portanto, penso que vamos ter mais algum tempo de obras, sem dúvida, para ficarmos, agora será, quando esta terminar, a obra da Câmara, para ficarmos então com o problema das infraestruturas subterrâneas resolvido e com uma acessibilidades ao nível do solo adequadas ao que já se fez na Rua da República, ligando assim as duas pontas do núcleo mais central da cidade de Loures de forma muito mais confortável do que alguma vez tivemos nesta cidade. Quanto à questão do Palácio Barroco, a consignação da obra foi feita no dia 3, há um comunicado, penso que a Sra. Vereadora, aliás, se referiu ao comunicado. Houve um tempo adicional para esta consignação porque foi muito meticulosa a consideração do plano de segurança, por razões óbvias. Penso que até já tinha dado essa informação aqui noutra reunião. Quanto ao valor, é o que resultou do novo procedimento. Não temos nenhuma razão para duvidar de que a obra vai avançar, nem há nenhum sinal nesse sentido por parte do empreiteiro. Portanto, é tanto quanto lhe posso dizer neste momento e, portanto, estamos à espera que ela comece a qualquer momento. Aliás, por isso é que se fez o comunicado. Caneiro, não há ainda decisão do Tribunal e nós continuamos a aguardar essa decisão, que, de facto, de acordo com os prazos processuais, já devia ter sido tomada, mas que continua a tardar. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Quanto à questão dos terrenos do Freixel, eu fiz essa referência pelo facto do pré-acordo que estava estabelecido com alguns proprietários já a apontar para um valor significativo e pela previsibilidade de intervenções que seriam necessárias para adequar os terrenos ao seu uso. Por isso, disse um número, disse uma ordem de grandeza e não um número preciso, mas certamente será dessa ordem. Quanto a essa matéria, havemos de fazer um ponto de situação em tempo oportuno e depois daremos conta à Câmara da questão. E agora vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar, Sr. Presidente, as senhoras e os senhores vereadores, dar as boas-vindas à minha camarada que se senta aqui ao meu lado direito, a Dina, e passava, digamos, a esclarecer algumas questões colocadas pelos senhores vereadores nas intervenções iniciais, bem como
a dar mais alguma informação que considero pertinente neste momento ser dada à Câmara. Em primeiro lugar, e no que tem que ver com o REMAR, respondendo a uma questão colocada pelo Sr. Vereador Nuno Dias, no que tem que ver com, digamos, a emissão de despacho relativamente ao Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo para o ano de 2019, naturalmente que é impossível fazê-lo enquanto o Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal para 2019 não estiver aprovado. Como todos nós sabemos, a aprovação já aconteceu na Câmara Municipal, mas na Assembleia Municipal isso ainda não aconteceu. Espera-se que amanhã possa vir a acontecer e, naturalmente, só na sequência dessa aprovação é que o Sr. Presidente, digamos, está em condições de fazer o despacho, porque qualquer outra conduta ou outro comportamento seria, diria, pode estar ferido de ilegalidade, na medida em que nós não sabemos o que é que vai ser o Plano de Atividades e Orçamento e naturalmente, que sem a aprovação da Assembleia Municipal seria despiciente estar a fazer esse despacho. Respondendo a uma outra questão que foi colocada sobre o Largo do Espírito Santo em Bruxelas, agora colocando do lado também das obras, embora já não tenha essa responsabilidade, como é sabido, eu diria que só o próprio nos pode dizer quando é que se vai poder resolver a questão, ou seja, só com recurso ao Espírito Santo, porque, de facto, continuam a surgir no local um conjunto muito grande de ossadas, pelas razões que já são conhecidas. Nós estamos a falar de uma necrópole, de um cemitério que estava na Capela do Espírito Santo, é aliás por essa razão que o largo se chama do Espírito Santo, era aí que era o cemitério da freguesia de Bruxelas, e independentemente do esforço que estamos a fazer há muitos meses e que chegou a ter no terreno mais de uma dúzia de arqueólogos e antropólogos forenses, que é obrigatório contratar para este efeito, não conseguimos ainda terminar, digamos, o trabalho de remoção e identificação das ossadas que têm estado a aparecer. Neste momento estão em estudo outras possibilidades relativamente à configuração da própria obra naquele local, mas é um bocadinho prematuro ainda poder avançar com alguma coisa relativamente a esta matéria. Continuamos a trabalhar com empenho e com uma mobilização de meios, tanto no local, que é muito acima daquilo que, digamos, seria de esperar nesta altura e depois de tanto tempo de trabalho. Resultado, obviamente, das características que o lugar tem e da especificidade que tem. Passaria agora, se o Sr. Presidente me desse autorização, a dar também algumas informações, outras sobre atividade municipal. E começaria, nomeadamente, por referir que este próximo sábado terá lugar um percurso pelo património, desta vez, digamos, muito centrado na freguesia de Bruxelas, portanto, e que tem como tema Bruxelas, vinho e culto, e que vai explorar o património associado à produção vitivinícola, mas também o património ligado, digamos, à arte sacra e, digamos, a todo o espaço territorial em que se insere a região demarcada de Bruxelas. Será um percurso pedestre, como é vulgar e normal nestas circunstâncias. Dizer que no dia 13 de dezembro terá lugar uma comunidade de leitores da Biblioteca Ari dos Santos. No dia 13 de dezembro é igualmente inaugurada uma exposição de cerâmica de Teresa Alves no edifício 4 de outubro, que estará patente até ao dia 9 de fevereiro. Dizer que será inaugurado também no dia 15 de dezembro uma nova exposição do Museu Municipal de Loures, muito centrada na multiplicidade de comunidades existentes no Concelho de Loures, por forma, digamos, a pôr em evidência a riqueza que resulta para este espaço territorial, para o nosso município, da existência aqui de várias comunidades com origens muito diversas, tanto no espaço nacional como noutros pontos do mundo, e que aqui encontraram o seu espaço de acolhimento, residência, de trabalho, e que fazem, digamos, a imensa riqueza que é este Concelho, que é o Concelho de Loures. Portanto, a exposição tem por título Quando Nós Somos os Outros, Loures no Caminho da Interculturalidade, e visa exatamente pôr este aspecto muito em evidência, que, como todos nós sabemos, na anterior campanha eleitoral para as autarquias locais, teve muita discussão, digamos, sobre as questões da inclusão e da exclusão de algumas comunidades. Dizer também que entre 18 e 21 de dezembro as bibliotecas municipais, tanto a José Saramago como a Ari dos Santos, levam a cabo uma iniciativa orientada para os mais novos, nomeadamente
portanto, é uma iniciativa a que demos o título genérico de Natal nas Bibliotecas e que propõe, durante esse lapso temporal, entre 18 e 21, um conjunto de atividades que vão desde a escrita criativa, a oficinas, às artes de Natal, para as crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos de idade. Passaria agora a dar alguma informação que me parece também relevante em relação ao trabalho do Departamento de Ambiente. Para dizer que continuamos a fazer um trabalho de limpeza das linhas de água. Neste momento estão em curso 4 intervenções ao nível de limpeza de linhas de água, exatamente prevenindo situações de cheia, que é, como todos nós sabemos, o maior fator de risco em termos de proteção civil no concelho de Louros. E que foram regularizados também recentemente 5 outras intervenções que terminaram também noutras tantas localizações em termos de linhas de água. O forno crematório está, como já tive a ocasião de informar, o forno crematório instalado no cemitério municipal de Camarate está neste momento a funcionar já, foi devolvido, digamos, ao funcionamento normal. Dizer igualmente o seguinte: o município foi distinguido com um prémio integrado, um prémio que visa distinguir exatamente os municípios mais sustentáveis através da atribuição de um galardão que é o galardão Eco 21. Este galardão só, digamos, no nosso caso, foi-nos atribuído porque nós temos um desempenho ambiental igual ou superior a 80% daquilo que são os índices considerados para que possa ser atribuído este prémio. São 21 indicadores de sustentabilidade local que pretendem avaliar, entre outros, a implementação de boas práticas e políticas e ações, tanto em temas que são considerados-chave, nomeadamente no domínio da educação ambiental, do turismo sustentável, da qualidade do ar e da água, da gestão de resíduos e saneamento, da mobilidade e ordenamento do território, da participação pública, do emprego e informação ao município, entre outros índices. O nosso concelho, de facto, digamos, é um dos que tiveram melhor desempenho neste contexto. Trata-se, digamos, de um concurso, tanto em termos nacionais, porque atingiu um índice global de desempenho nestas matérias superior a 80,1% em 100 pontos possíveis. Eu creio que isto só é possível, de facto, graças ao trabalho que se tem vindo a implementar e a desenvolver no domínio ambiental, tanto do lado da Câmara Municipal como do lado do Chimar, e para o qual concorrem outras entidades, como é o caso das juntas de freguesia, mas igualmente por parte das escolas. Não será, com certeza, indiferente ao facto de termos alcançado este galardão, o facto de, por exemplo, entre outubro e novembro, terem sido realizadas 405 atividades de educação e sensibilização ambiental, com o envolvimento de 5.000 alunos das nossas escolas do concelho. Portanto, creio que há aqui o reconhecimento de um trabalho importante que se tem vindo a cimentar ao longo de anos e que hoje é reconhecido no plano nacional. E aproveitava a ocasião para fazer entrega ao Sr. Presidente da medalha que o município recebeu, portanto, neste prémio, esta reja, muito recentemente. Continuando, gostaria ainda de referir que no domínio do trabalho nos parques municipais teve recentemente lugar, e vamos continuar a fazer, digamos, iniciativas no âmbito do À Vida, portanto, nos parques. A mais recente foi o À Vida em Montachique, em que fizemos um passeio para reconhecer exatamente os cogumelos que existem na área do Parque de Cabeça de Montachique, que depois foram colhidos e foram degustados pelos participantes nessa iniciativa. Dizer igualmente que está a decorrer
decorrer neste momento a iniciativa Vai e Vem Oceanário, na Quinta dos Remédios, na Bobadela, e que é uma iniciativa que visa dar a conhecer à população em geral, através de uma carrinha que é disponibilizada digamos, para esta iniciativa, a importância que os oceanos têm na nossa vida e o papel que cada um de nós pode desempenhar na sua conservação com bons comportamentos do ponto de vista ambiental. Por último, também no domínio ambiental, dizer que estão neste momento a ser instalados na rede de oleões relativos para a colheita do óleo alimentar usado, um conjunto de sensores que permitem exatamente saber a quantidade de óleo que está depositado em cada uma dessas unidades. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui uma nota relativamente àquilo que se passou na última Assembleia Municipal, mais concretamente naquilo que foi a pretensão até da Associação Chão dos Bichos, e depois o debate que se desenvolveu, e até pegando um pouco na questão nas perguntas que foram feitas também pelo representante do PSD, eu só gostava de fazer aqui uma pequena questão relativamente a esta matéria, saber se o município solicitou ou consultou também a Junta de Freguesia para esta pretensão, até para sabermos qual é que é a posição também que a Junta de Freguesia tem relativamente à instalação daquele equipamento no Freixal, se bem que não é uma posição vinculativa, mas saber efetivamente se vai de encontro também às pretensões da Junta de Freguesia a localização daquele equipamento, para podermos ter também sobre estas matérias um debate mais amplo e até algum consenso neste tipo de equipamentos e neste tipo de instalações. Dizer também ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, a mim custa-me muito quando se coloca alguma questão muito concreta, nomeadamente no Largo Espírito Santo. Eu compreendo a graça, mas não me parece bem que um responsável diga que se calhar só o Espírito Santo é que saberá quando é que estará feito. Não me parece sequer o fórum para falarmos nesse tipo de coisas, porque acho que Sr. Vice-Presidente, acho que o trabalho de arqueologia deve de ser o mais exaustivo possível, mas também deve de ser para criando condições de repor o que lá estava, deve de ser o mais célere possível e deve de haver uma cronologia, um cronograma. Saber também se a única coisa que se tem encontrado são efetivamente as ossadas, é que se forem só as ossadas, a explicação também é óbvia, tal como disse o Sr. Vice-Presidente, é que de facto estamos a falar do antigo cemitério da Igreja do Espírito Santo, mas também saber se têm encontrado outro tipo de artefactos que aí sim possam efetivamente valorizar também culturalmente os achados e o que foi encontrado. Numa outra matéria, Sr. Presidente, solicitar, nós tivemos acesso também, vimos que foram lançados 2 concursos urgentes para os CIMAR, um no valor de 110.000 e outro no valor de 146.000 euros, concursos urgentes, no prazo de 48 horas, saber se já há adjudicação e efetivamente vem reforçar aquilo que eu tenho vindo a dizer há algum tempo, que estamos a fornecer muitos paliativos a um problema que se calhar temos de ver um pouco mais a fundo qual é que é a efetiva e concreta resolução dos mesmos. Dizer também, Sr. Presidente, que recebemos também o relatório trimestral, neste caso, da GES Louros, e de ser aqui também algumas considerações, de algumas análises que estive a fazer, nomeadamente as análises financeiras. Eu posso não estar a ver bem o reporte financeiro, mas, salvo erro, no final do 3º trimestre, na execução orçamental, já se tinha atingido os 99% do orçamentado para o ano. Pode haver aqui alguma dúvida da forma como é feita, porque efetivamente o que consta, dizem os valores orçamentais, consta do discurso orçamental, apresentam ligeiramente abaixo das previsões no que respeita aos rendimentos, com uma execução de 99%, faltando ainda um trimestre. Não me parece que seja efetivamente abaixo daquilo que se quer constatar. Dizer também que houve aqui um dado que me levantou algumas dúvidas, nomeadamente na página 8,
no que diz respeito à evolução a dívidas a fornecedores, quando o valor que apresenta a dívidas a fornecedores comparativamente ao valor de setembro, período homólogo de 2017, apresenta um aumento de 26%. Bem sei que está aqui também alguma explicação, mas efetivamente gostava que a explicação fosse valorizada com de que valor é que estamos a falar, isto porque remete para a faturação da EDP, cujo pagamento foi efetuado apenas parcialmente, e remete também para a instalação de novos torniquetes, mas valorizar o que é que no meio dos 115 mil euros de valor que estão em dívida, quanto é que representam estes dois inputs que estão aqui colocados, para sabermos efetivamente se, retirando aqueles dois valores, se efetivamente houve um aumento ou uma diminuição. Julgo que seria simpático e, mesmo a nível contabilístico, seria, caso tenham sido reclamadas as faturas emitidas, não pode ser considerado dívida, pode ser considerado até em contencioso, se bem que é uma dívida, mas pode ser alocado a outra rubrica orçamental. Dado também que, possivelmente será também por esta iniciativa, que o aumento médio do prazo de pagamento passou dos 27 para os 34 dias. Por enquanto disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Em relação ao que disse sobre o Freixel, Sr. Vereador, é de facto complicado fazer previsões, porque nós não deixamos de ter de cumprir as obrigações legais e desconhecemos a totalidade do conteúdo que ainda vai aparecer. É simples. Peço desculpa, no Largo Espírito Santo, É que o senhor começou a falar do Freixel e eu apontei Freixel. Estava a ouvi-lo e a escrever, foi por isso. Peço desculpa. Pronto, portanto, é de facto difícil. Quanto aos outros procedimentos, não tenho conhecimento se já foram adjudicados. A questão que coloca, naturalmente, é relevante e, por isso, também, como sabe, começámos a tomar algumas medidas nesse sentido, pelo menos numa das áreas, e julgo que temos que continuar a acompanhar a situação. Queria valorizar ainda mais, dar uma informação e valorizar duas questões que penso que são importantes para o funcionamento do município. Uma é que demos-nos posse, digamos assim, esta semana, a um conjunto de trabalhadores, 82 novos trabalhadores para o município, o que é, sem dúvida, um reforço muito importante da nossa capacidade, uma reposição, não é tanto um reforço, com particular incidência nas escolas, mas também em algumas atividades operacionais e também um reforço importante no refeitório municipal. Por razões várias dos trabalhadores do refeitório estava depauperado e recompôs agora um pouco a sua capacidade, o que é muito positivo. Também chamar a atenção que está a decorrer com grande sucesso a Semana da Inclusão, com iniciativas muito participadas, e aliás ontem mesmo com a participação do Sr. Ministro do Trabalho, que aqui veio participar num seminário organizado em conjunto com o INR relativo à inclusão na área do emprego, do acesso ao emprego, e há um conjunto de outras iniciativas que têm vindo a ter um maior sucesso e, de facto, a contribuir para a chamada de atenção para uma matéria muito importante relacionada com as pessoas com deficiência, e temos tido a participação da Polícia de Segurança Pública, do Comitê Paralímpico, de várias escolas, e vamos ter ainda até ao final da semana a participação até de várias IPSS e outras entidades que trabalham nesta área. Penso que é um momento muito importante e em que o município assume um papel preponderante na política relativa à inclusão das pessoas com deficiência, como tem acontecido nos últimos anos. Queria também informar que vamos ter no próximo dia 15 a Festa de Natal dos Filhos dos Trabalhadores do município, que é naturalmente um momento muito importante, até de convívio entre todos e também com a participação dos eleitos municipais, e, portanto, queria também chamar a atenção para isso e convidar todos os senhores vereadores a estarem presentes, naturalmente, nessa iniciativa. E agora vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando um bocadinho atrás à questão de Bruxelas, eu estava, obviamente, a brincar, naturalmente, que o Sr. Vereador compreendeu, porque digamos, o Sr. Presidente já colocou com grande clareza as questões que aqui se colocam. Dizer que os achados
no essencial não existem outros achados. Nós estamos a falar do cemitério de gente pobre e, naturalmente, não há grandes artefactos sumativamente. Aparecem, de vez, umas quantas coisas, nomeadamente botões e outras coisas associadas a vestuário, que, aliás, estão expostas no Museu Municipal, na exposição que, quando foi da Festa do Vinho e das Víndimas, todos os que por lá passaram, e que, aliás, podem lá passar, continuar a passar, porque a exposição continuará, podem ter a ocasião de saber exatamente o que é que se tem encontrado na escavação, porque a exposição que está neste momento no Museu do Vinho e das Víndimas é exatamente também sobre o espaço territorial de Bruxelas e engloba também a zona da necrópole, até para que as pessoas satisfaçam um bocadinho da sua curiosidade sobre o que é aquilo e porque é que, digamos, durante tanto tempo estamos ali a trabalhar. Depois, agora remetendo-me para as questões que têm que ver com as questões colocadas pelo Sr. Vereador no que tem que ver com a GES Loures. O mapa de execução orçamental que consta da página 7 faz uma comparação entre aquilo que, digamos, é o executado, estamos a falar do mapa 8, execução orçamental, entre aquilo que é o executado até setembro, e aquilo que é o orçamento até setembro e não até ao final do ano. Portanto, nós estamos a comparar, digamos, isto é um relatório de gestão do terceiro trimestre. Portanto, digamos, compara exatamente esse período, portanto, na previsão orçamental. Portanto, é essa a razão, porque a percentagem é aquela que o Sr. Vereador estava a colocar. Bem, uma outra questão tem que ver com a evolução da dívida a fornecedores. Esta dívida a fornecedores tem que ver com uma situação que é, creio eu, conhecida de todos nós, e que é o facto de, neste momento, existir um diferendo entre o Consórcio de Entidades Adjudicantes e a EDP, no que tem que ver com o cumprimento de um contrato de fornecimento, no caso concreto de gás, que esta EDP aqui é para efeitos de fornecimento de gás e não de eletricidade. E qual é o diferendo? É que nós combinámos um preço contratual com esta entidade, com a EDP, que, a determinada altura, a EDP decidiu incumprir, como diria uma conhecida personagem. E o que aconteceu é que a EDP decidiu unilateralmente aumentar em, digamos, colisão com aquilo que estava contratualmente estabelecido entre as partes, o preço do fornecimento. Ora, nós, consórcio de entidades adjudicantes, em que está a Câmara, o CIMAR e o município de Loures, entendemos que não nos devíamos conformar com esta decisão, porque ela é prejudicial. Se o contrato dizia que era a um determinado preço e que a forma de atualização estava subordinada àquilo que lá estava no contrato, não podíamos aceitar coisa diferente daquilo que lá estava. E temos, digamos, tomado todos, no consórcio de entidades adjudicantes, digamos, uma posição que é não fazer aquilo que a EDP queria que nós fizéssemos, que é pagarmos 18% acima daquilo que está no contrato. Portanto, o município e a GES Loures e todos os outros que fazem parte do consórcio de entidades adjudicantes entenderam, não vamos por aqui. Nós vamos pagar aquilo que estava no contrato e aquilo que está para além do que estava no contrato, o tal aumento de 18%, ficará, digamos, em litígio portanto, entre ambas as entidades. Tem havido reuniões, tem havido conversas com a outra parte, que se tem mostrado também irredutível relativamente a esta matéria. Não sei onde é que isto terminará, eventualmente terminará nos tribunais, mas naturalmente que nós não vamos pagar aquilo que, digamos, contratualmente nós estamos obrigados a pagar. E é essa a razão, é exatamente esse fator, e não a questão dos torniquetes aqui, eu diria que era dispensável, porque é uma coisa completamente irrelevante, não contribui basicamente em nada para, digamos, nem o valor, nem a percentagem, é uma coisa pequeníssima, como compreendo. Portanto, é basicamente em torno desta questão que aumenta o número de dias de pagamento, tanto em atraso, como se costuma dizer, e também a dívida, porque nós temos, de facto, este montante em dívida, o remanescente entre aquilo que está contratualmente estabelecido e aquilo que, digamos, entendemos que devemos pagar. Disse, Sr. Presidente. Sra. Vereadora Rita Leão. Obrigada, Sr. Presidente. A nossa questão neste momento é muito breve. Já que falámos também da obra do Caneiro, surgiu-nos uma questão que na reunião de agosto, portanto a única reunião que aconteceu, da reunião de Câmara de agosto deste ano, foi colocado, portanto, uma proposta de deliberação na altura para aprovar uma minuta de protocolo que seria entre o município de Loures e a Caixa Económica Monte Pio Geral. Portanto, na altura, depois, em sede de reunião de Câmara, e após uma discussão saudável, a bancada do Partido Socialista colocou algumas questões relativamente aos encargos, que uma das suas cláusulas dessa minuta não constavam os encargos financeiros que seriam suportados pelo município, e em que foi colocada essa mesma questão, que nos foi, entretanto, explicado o porquê desses mesmos encargos não estarem na altura na minuta e que até o protocolo em questão, na altura, poderia ter sido também um acordo de intenções entre as partes, município de Loures e
Caixa Económica Montepio, mas, e bem, que foi o nosso entendimento, quiseram trazer, portanto, o Executivo a reunião de Câmara para conhecimento de todos os vereadores. Após esta discussão, na altura, a proposta, o ponto de ordem do dia foi retirado para ser reanalisado e depois que seria novamente apresentado ou que seria novamente exposto. Queríamos só apenas saber se este protocolo então ainda está como à altura na data, se não foi também, se houve algum desenvolvimento relativamente a esta minuta de protocolo com o Montepio. Obrigada. Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, eu concordo consigo em tudo. Foi acordado um valor, o valor está contratualizado, daí acho que faz muito bem, está a salvaguardar os dinheiros públicos, está a salvaguardar a instituição que todos nós representamos e o consórcio também, e acho que faz integralmente muito bem. Aquilo que eu solicitei, Sr. Vice-Presidente, era que se pudesse quantificar quanto é que é no peso, está a perceber? É porque aquilo que estava aqui, lá está, induziu-nos em erro também, eu deduzi logo que o aumento do período de pagamento fosse, efetivamente, de facto, isto é, se estão a ser lançados enquanto faturas não pagas, como é óbvio, vai alargar o prazo de pagamento, mas quantificar em quanto é que isso é, em quanto é que isso representa no valor em dívida a fornecedores. Sr. Vice-Presidente, noutra matéria, dizer-lhe muito claramente que eu dei-me ao trabalho de olhar para a execução orçamental e eu tenho por hábito, em quase todos os locais, eu vejo a execução orçamental enquanto trimestre não balizado àquele trimestre. A execução orçamental, para mim, tal como as execuções orçamentais também, até na Câmara Municipal e nos órgãos públicos, a execução orçamental é balizada pelo valor total do orçamento e a execução ao trimestre é feita ao trimestre, mas não fechado, contabilizando aquilo que deveria de ser o valor orçamentado para o trimestre. Para falar da execução orçamental, o orçamento é aprovado anualmente, a execução orçamental, toda a gente sabe, preferencialmente em trimestre devia ter uma execução orçamental de 25%, isto é, preferencialmente, ou até expectavelmente, por trimestre 25%, fazendo a totalidade dos 100% no quarto trimestre ou na prestação de contas. Daí eu dizer, logo no início, que poderia não estar a ver bem a questão do quadro, mas enquanto sugestão, sugiro que as execuções orçamentais que vêm na prestação de contas, mesmo nas intercalares, seja com base na globalidade do orçamento e não com tranches do orçamento previstas para aquela duração. Dizer também, aqui, reforçar que, salvo erro, o Sr. Presidente não me respondeu, se tinha sido solicitado pelo município, se consultou no que diz respeito ao Freixial, à possível instalação do CRO no Freixial, se consultou a autarquia local, neste caso a Junta de Freguesia, para sabermos efetivamente qual é que é o parecer, e dar aqui uma outra nota que há pouco também me esqueci quando da primeira intervenção do Sr. Enquanto da intervenção do Sr. Vice-Presidente no que diz respeito à fixação dos apoios máximos para os apoios financeiros. O Sr. Vice-Presidente, eu compreendo, se calhar aquilo que devemos de fazer é mudar a redação do artigo. Porque o artigo define em que o despacho será dado até 14 de novembro. Se nós não conseguimos garantir que o orçamento municipal seja aprovado, quer em sede de Câmara, quer em sede da Assembleia Municipal, a 14 de novembro, se calhar uma redação diferente do número 2, adequando-o até à possível realidade, é porque o que diz é que o despacho será divulgado até 14 de novembro. Se calhar mudando, estamos numa altura até correta, é porque também consta, enquanto no novo regulamento que vai ser hoje apreciado, o artigo 24. Eu se calhar diria, enquanto sugestão, possivelmente poderia ser feito, mas Sr. Vice-Presidente, mas é o que lá está, ninguém está aqui a querer cometer irregularidade nenhuma, nem querer passar por cima de ninguém, mas o que está no disposto do regulamento é isto, daí a questão. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador, tem toda a razão. Por isso é que eu tinha aqui apontado Freixial, era isso. Mas o senhor também depois se esqueceu. Houve contactos informais com a Junta de Freguesia, naturalmente, informando das negociações que estavam em curso, mas não há ainda um pronunciamento oficial da Junta de Freguesia, uma vez que não estavam ainda, nem estão ainda definidos os contornos que podem ali vir a existir e, portanto, nesse momento haverá um pronunciamento da Junta.
Quanto à questão colocada sobre o acordo com o Montepio, é evidente que há ali uma parte das questões que têm que ser aferidas muito próximo do momento da sua execução. De qualquer forma, têm vindo a decorrer trabalhos de avaliação dos custos e brevemente teremos alguma informação sobre isso, salvaguardando sempre que há algumas questões que só mais perto da sua execução é que teremos condições de aferir em concreto. Sr. Vice-Presidente, para terminar, não tenho mais intervenções, penso que podemos depois passar à ordem do dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, tentando ser telegráfico. Primeiro, relativamente à questão da dívida a fornecedores, o aumento da dívida a fornecedores situa-se nos 42.619,64 €, sendo que a DEDP significa 41.719,45 cêntimos. Portanto, como eu dizia, a questão dos torniquetes é, digamos, irrelevante para este efeito. Relativamente à questão do relatório de execução, Sr. Vereador, nós podemos fazer o relatório de execução de diferentes maneiras. Tenho que lhe dizer uma coisa que é esta. Desde sempre que a GES Louros apresenta o relatório de execução de forma trimestral, desde há 26 anos. E esta nunca foi questão, mesmo na bancada do Partido Socialista, quando estavam, quer na Câmara, quer na gestão da GES Louros, isso não era, digamos, prática também. Portanto, Sr. Vereador, se a Câmara entender que isto é muito relevante, naturalmente podemos alterar a forma da apresentação do relatório. Creio que assim, digamos, se tem uma referência mais curta no tempo, digamos, a monitorização é mais fácil do que, digamos, no todo. Mas não há nenhum problema, se for caso disso, se for esse o entendimento, se isso for importante para a compreensão deste relatório, que mudemos o figurino. Por último, relativamente à questão do RMA. Pois, Sr. Vereador, a questão é que nós temos que ter aqui um momento em que o Sr. Presidente da Câmara pode, digamos, pronunciar-se. Este ano foi um ano especial, foi um ano de revisão do RMA, portanto, e isso criou-nos aqui uma situação que não tem acontecido noutras ocasiões. Habitualmente há um delay, um diferencial entre o momento em que se, digamos, delibera o plano de atividades e orçamento na Câmara e a saída do despacho do Sr. Presidente da Câmara, muito mais curto do que previsivelmente acontecerá este ano, porque este ano ainda nem sequer temos o plano de atividades e orçamento aprovado na Assembleia Municipal e isso empurra necessariamente o prazo para diante. Eu acho que, digamos, temos que ponderar, com certeza que aí durante o intervalo teremos a ocasião de trocar impressões, portanto, antes de chegarmos ao ponto do RMA, se há aqui possibilidade de introduzir aqui alguma norma que possa obviar, ou criar aqui a título transitório e excepcional, digamos, uma situação diferente daquela que deve estar no regulamento. Agora, é fundamental que isto aconteça de forma o mais cedo que for possível, por uma razão simples, é que só assim será possível, a partir do despacho do Sr. Presidente da Câmara, que só o pode fazer quando souber com que orçamento é que conta, só a partir do momento em que há o despacho do Presidente da Câmara é que nós podemos dizer às entidades qual é o montante existente por cada uma das linhas de apoio. Portanto, isto é aqui um embrincado de questões que não é de fácil e simples resolução. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos então terminar o período antes da ordem do dia.